Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais assuntos neste primeiro vídeo de quarta-feira, começando por uma notícia que você já deve ter visto nas redes sociais sobre o calendário provisório de 2023. A edição holandesa do Motorsport.com teve acesso ao que seria o calendário provisório da próxima temporada e algumas novidades estão lá, algumas em pontos positivos, outras em negativos. Começando pelos positivos, Paul Ricard estaria de fora do calendário, o que é muito bom porque os fãs não gostam dessa corrida, muito dificilmente apresenta um espetáculo legal, divertido, com disputas, apesar que a Fórmula 1 faz de tudo para não mudar o traçado de Paul Ricard. É uma pista que tem inúmeras possibilidades, você pode mudar várias coisas no layout, mas a Fórmula 1 vem com aquele papo furado que as pessoas aceitam, né, sem nem questionar, da segurança da Fórmula 1, falando que a reta de Paul Ricard, se eles não colocassem ali uma chicane nem nada, poderia ser muito perigoso. Pois é, a mesma categoria que corre em Baku a 300 e tantos por hora numa reta em que tem tampa de bueiro voando. A mesma categoria que corre onde está rolando míssil. Mas tudo bem, a gente sabe que a segurança é a grande prioridade da Fórmula 1 e é exatamente por isso que eles não mudam de forma alguma o layout de Paul Ricard. Mas já que a corrida não apresenta boas ultrapassagens, disputas, ok, sair do calendário até fica bom. E o outro ponto legal é que teríamos um grande prêmio novo, que seria o da África do Sul, na verdade, ele estaria voltando para a Fórmula 1, para gente novo, para quem é mais novo, né, que nem eu, que não viu na época o Grande Prêmio da África do Sul, estaria vindo para o calendário. Também teria o retorno do GP do Catar, que nós tivemos recentemente também nesse período de Covid, e da China. A China é um grande asterisco por conta do Covid, a situação por lá está bem ruim, e a gente sabe que pode ficar de fora nesse calendário que teria a princípio 24 provas. Outro detalhe importante é que entraria Las Vegas. Las Vegas, na verdade, está confirmado, deve ser aquela pista horrorosa de rua, mas tudo bem. Vai entrar no calendário, a Liberty Media se esforçando para acabar com os circuitos permanentes na Fórmula 1. E o ponto negativo disso tudo é que quem ficaria de fora para essa galera entrar no calendário seria Spa-Francorchamps, o Grande Prêmio da Bélgica, uma das pistas lendárias que tem a principal curva do automobilismo, e que tende sim a dar boas corridas, a apresentar um show legal. O ano passado o grande show dela foi cair um toró absurdo, em que infelizmente não teve corrida, teve toda aquela polêmica da pontuação, mas é uma pista excepcional, aquele negócio, né? 9 em cada 10 pessoas e pilotos gostam dessa pista. É uma pena que fique de fora, muito por conta de questões contratuais. A Liberty Media está dando uma arrochada nos novos contratos. Temos o risco de algumas pistas ficarem de fora, como por exemplo Silverstone mesmo, está sendo especulado, mas também já fala-se de renovação, e aí Silverstone vai ficar até 2030 e Silverstone não vai ficar. Ainda está um certo problema pairando no ar, mas no final das contas nós temos uma Liberty se fazendo de esperta e querendo um show, querendo alguma coisa nesse sentido para poder manter os contratos, algo um pouquinho fora do padrão atual. É uma pena, nós estamos perdendo grandes pistas e daqui a pouco vai ter só pista de rua, o que é tenebroso. Se a intenção da Fórmula 1 for virar a Fórmula E, tá indo no caminho certo, mas se a intenção dela é ainda ter relevância a nível de competição por si só, de esporte por si só, eu diria que seria muito melhor para ela ficar nos circuitos permanentes, que é onde esses carros se saem melhor. O carro de Fórmula E é feito para pista de rua, o de Fórmula 1 não. O de Fórmula 1 é para você correr em autódromo mesmo, e infelizmente a Liberty Media está fazendo essa sacanagem e vai botar esse GP horroroso de Las Vegas. Eu aposto minhas fichas que não vai ser nada legal essa pista de rua. Torço para estar errado, mas acho que vai ser ruim. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse calendário provisório com 24 provas? Seria o recorde da Fórmula 1, terminando em dezembro naquele nosso queridíssimo Abu Dhabi. O pessoal também gosta demais, né, de Abu Dhabi, que teve a mudança de layout ano passado. E diz aí o que você está achando desse novo esquema da Liberty Media. A nossa segunda notícia do vídeo de hoje é sobre a Williams, isso mesmo, a equipe que trouxe um carro que seria um segundo mais rápido e não conseguiu mostrar isso na pista
nem no quali nem na corrida. No quali, o Albon não conseguiu pegar um bom timing ali de pista para fazer a volta, ficou no Q1, chamou a atenção do Latifi ter chegado no Q3, né, o que ficou um pouquinho feio, mas acontece, méritos do Latifi para isso, porque ele soube pegar o melhor momento da pista, enfim, se posicionou melhor, fez boas voltas e também correu muito bem. O ritmo do Latifi durante a corrida foi, por grande parte, próximo ao do Ocon e do Magnussen, então o Latifi realmente foi muito bem no Grande Prêmio de Silverstone. Só que o detalhe é que na corrida, obviamente, o Albon sofreu o acidente, não conseguiu correr, e os danos estão preocupando a Williams e o Latifi, porque esse pacote que o Albon usou em Silverstone seria aplicado ao carro do Latifi já na Áustria. E o próprio Latifi, em entrevista, falou que, além de ter sido um acidente considerável, grande parte das atualizações devem ter sido muito danificadas e provavelmente vai trazer um contratempo no que diz respeito a atualizações para o carro do canadense. Ele deve então ter a sua atualização adiada, provavelmente, né? E no final das contas, ele ainda afirma que existe uma razão pela qual só um carro estava com o upgrade, justamente que a fábrica não está conseguindo fazer tudo de uma vez só, por isso estão tendo problemas e agora vão ter que refazer o carro do Albon todo. Foi um acidente forte, o Albon teve que ir para o centro médico, ele e o Joe já estão liberados para poder correr na Áustria, eles estão bem, mas fica para a Williams um belíssimo prejuízo de uma coisa que eles não tiveram nada a ver. O Vettel bate no Albon e o Albon vai pro muro, aí depois vai pro meio da pista, batem no Albon, vira uma confusão. Perderam uma grande corrida para coletar dados, o que é uma pena para a Williams, é uma equipe que está muito atrás das demais em ritmo de corrida e poderia dar um salto de qualidade com esse pacote novo, com esse carro praticamente novo que eles levaram para Silverstone, e vão ter que colher os frutos de um erro que não foi deles. O Vettel, por exemplo, bateu no Albon e ainda terminou nos pontos no final das contas. Pro Vettel tá tudo bem, mas pro Albon e para a Williams e obviamente o Latifi, que também acaba sendo prejudicado nessa história, um prejuízo enorme para uma equipe que precisa urgentemente se reerguer na Fórmula 1 e se reerguer até na temporada. Esse pacote talvez os deixe mais competitivos para poder brigar por pontos e não ficar tão atrás, se arrastando como eles têm ficado nas últimas provas. Mas brincadeiras e piadas à parte, com ali a Williams não ter conseguido coletar os dados, fico na torcida para que consigam no próximo Grande Prêmio, para que na Áustria já tenham o pacote no carro certinho, talvez, quem sabe, no do Latifi, se eles conseguirem agilizar as coisas, mas muito difícil. A fábrica teria que fazer algo muito rápido, mandar lá para a Áustria, seria bem complicado. E vou torcer para que a Williams se recupere e consiga brigar com mais frequência nesse meio de pelotão, porque precisamos de uma Fórmula 1 cada vez mais competitiva, com equipes brigando ferrenhamente, tanto na ponta quanto no meio. Mas e aí, você acredita nesse pacote da Williams? Acha que eles vão conseguir mesmo chegar mais ali no meio do pelotão, brigar por pontos? Ou não? Foi só um marketing muito grande, falando que ia ganhar 1 segundo em quali e que poderiam voltar à briga? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se tornar um membro, pra gente estar conversando durante todas as sessões do Grande Prêmio da Áustria, estamos jogando videogame junto, conversando aleatoriedades lá e também, dependendo do plano, você pode concorrer à miniatura. Um grande abraço, valeu e falou!